Exatamente. Agora já tem foi o outro feito. caso da outra menina. Agora a gente tem um outro caso, lembrando que a Polícia Civil vai abrir um inquérito em cima desse boletim de ocorrência e aí vai investigar toda essa situação. E aí, a gente estava, enfim, analisando esse caso, apurando, e surgiu um depoimento de uma outra moça. Ela postou numa rede social dela. A gente tem... É um depoimento pessoal. Sim, exatamente. Tipo, não foi até a delegacia e prestou Mas um ela depoimento. relatou o que aconteceu Exatamente, com é um desabafo, né, na rede social Só dela. lembrando uma coisa importante, viu, gente? Eu não estou julgando a menina que não fez o boletim de ocorrência. Quando a gente vai na rede social da gente, a gente fala qualquer coisa, mesmo que seja na da gente, que não fale só da gente, mas fale de outra pessoa, a gente também tem que provar. Não é porque você não fez o boletim de ocorrência que não tem validade isso. Então, se eu falo qualquer coisa do Mantovani, eu tenho que provar o que eu disse do Mantovani. Então, isso vale para todo mundo. Mesmo você que às vezes está com a fim de dar uma causadinha e vai nas redes sociais dos outros falar um monte de coisa, tem que ficar esperto com isso. Não estou dizendo que o Lucas é culpado e não estou dizendo que a menina também não passou por tudo que disse. Só estou dizendo que tem que se ter muita responsabilidade no que se faz. Todo mundo. Tanto ele, como eu, como você, como todo mundo que vai falar ou fazer alguma coisa. Quando a gente faz ou a gente fala, a gente tem que assumir a consequência dos atos, né? E a justiça só se faz mediante você ir a uma delegacia. Sim. Aí não tem jeito. Não. Você pode fazer o carnaval que for na rede social. Se você não presta Mas você pode ser punido oficial, por ter feito só na pode, rede social Mas aí também. alguém tem que ir lá na delegacia, não é? A justiça só se faz com a justiça delegacia. presente. É isso. correto. É lógico. Exatamente. Lembrando E o que ela que disse? essa primeira moça, daqui de São Paulo, ela foi até a Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema. Tá. E a gente Ela entrou mora em em Diadema, contato. pelo que aconteceu, Ela né? morava com ele ali na região da Consolação, da Bela Vista, mas agora ela é em Diadema, né? Diadema. A gente entrou em contato com a delegada do caso lá em E o que Diadema. ela disse? O que ela me disse é o seguinte, é que as investigações não serão feitas em Diadema. Eles apenas foram procurados para o primeiro registro, ou seja, onde ela fez o primeiro registro é lá, e agora foi encaminhada para a primeira Delegacia de Defesa da Mulher. Ela fez na região que ela mora Exatamente, e agora aí vai ser levada para Central. Exatamente, Tá. que é lá onde tudo é apurado e verificado. Enfim, a gente estava vendo, analisando toda essa história e a gente viu um outro depoimento que surgiu no Facebook. Esse depoimento, uma jovem também do Rio de Janeiro fez esse depoimento, escreveu, relatando. Eu já vou ler para você. E depois ela apagou, depois de um tempo. Nós conseguimos... Ela apagou? Ela apagou. Mas só para você saber. A gente também não vai revelar a identidade dela. Sim. Porque ela... Porque a gente também não tem esse direito. Exatamente, nós não temos esse direito. E eu conversei com ela também depois. Você também falou com ela? Aham. Porque Eu ela... já vou- Bom, lê depois para falar Vamos- assim, por que ela apagou? Tá. Gente, vamos lá. Temos o print aí na tela, tá? Muita gente sabe que eu tive um relacionamento com o Lucas Penteado, que está participando do reality. Eu tô vendo muita gente com pena dele e defendendo ele, dizendo que ele tá arrependido, que ele já pediu desculpas e tal. E por conta disso, eu tô me sentindo extremamente covarde e egoísta por ficar calada. Nesse momento, não é por mim. Essa semana eu vou juntar tudo que eu tenho, laudos médicos, conversas, testemunhas, e vou abrir um BO. E isso não é por mim, é como um pedido de desculpas por todas as meninas que passaram por qualquer coisa com ele depois de mim. Porque se eu tivesse falado antes, talvez não passariam. Um pedido de desculpas para as pessoas que sofreram com ele e choraram por causa dele dentro da casa, e como um alerta para as meninas que podem vir a conhecê-lo. O meu relacionamento com ele foi extremamente, ela deixa em caixa alto, extremamente abusivo. Sofri todos os tipos de abuso, mas claro que não foi sempre assim. Quando eu o conheci, ele era uma pessoa engraçada, divertida, romântica, e quando me chamou para morar com ele, eu fiquei completamente apaixonada. Minha mãe não aceitou quando eu disse que sairia de casa, então eu briguei muito sério com ela para ir morar com ele. Quando eu fui morar com ele, ele me tirou do meu trabalho, me afastou das minhas amizades e, periodicamente, quando ele queria fazer festa na casa dele, ele arrumava uma briga e me colocava para fora de casa, sabendo que eu dormiria na rua. Pois bem, eu ficava na rua até ele falar que eu poderia voltar. Nossa. Às vezes isso levava 2 noites. Nossa senhora, e por que ela voltava? O que vocês viram ele fazer na festa não é nem a ponta do iceberg do que ele é, mas acho que não preciso nem falar. Porque se ele fez isso em um lugar com pessoas famosas, com várias câmeras, com várias câmeras em todos os lugares e com o Brasil inteiro assistindo, é fácil imaginar o que ele fazia comigo. Uma menina anônima, sem voz, dentro de casa, entre 4 paredes, sem câmeras ou testemunhas. Mesmo depois de todo o abuso, sendo psicológico, físico e sexual, eu ainda assim ia atrás dele por não ter onde ficar, por ter medo de como minha mãe reagiria, por vergonha da minha irmã me ver também naquele estado.
Eu me mantive quieta por mais de 2 anos. Dei palco para um homem extremamente abusivo, porque sempre tive medo de sair com uma menina que só queria ganhar fama em cima dele. Sempre tive medo de não ter psicológico para aguentar os julgamentos e ataques que poderia receber se trouxesse esse assunto à tona. Mas hoje eu não vou ficar quieta. Não quero mais ver e me sentir responsável por ele manipular ninguém. Fiquem cientes de que o que ele teve na festa não foi um surto isolado, não foi a primeira vez, não foi sem intenção de causar aquilo, e ele não se arrepende. Eu realmente pensei que ele poderia ter mudado depois de um tempo, eu realmente achei que ele poderia ter se desconstruído e virado uma pessoa melhor. A gente até se falou depois disso tudo, e paramos de nos falar de novo, porque eu vi que ele não tinha mudado. Mas achei que ele estava, sei lá, em desconstrução, que era um processo, mas não. Ele não está em processo de desconstrução. Ele não quer se desconstruir, não vai se desconstruir e não vai evoluir como ser humano, nem como homem. Então hoje, vou começar a juntar tudo que eu tenho essa semana, vou na delegacia, vou pedir medidas protetivas, porque eu realmente tenho medo dele, mas não vou mais dar palco, dar abertura, dar para ele um legado que ele não merece. Com o passar do tempo, caso eu tenha psicológico, eu falo sobre mais algumas coisas e detalho um pouco mais sobre o que aconteceu para vocês entenderem quem é Lucas Penteado. Gente, só lembrar, essas são acusações que foram feitas por uma pessoa X, uma menina X, no Facebook. Sim. Ela não fez ainda o boletim de ocorrência como a outra menina, e a gente está falando o nome delas. Da primeira, porque na verdade o processo vai correr em segredo de justiça. Agressão contra a mulher normalmente é assim que é feito, não é porque ela acusou o Lucas ou porque o Lucas é ator, não é. Normalmente se faz desse jeito. A justiça vai ver as provas que ela apresenta para ver se tem validade ou não. E essa menina agora colocou nas redes sociais e o que ela está relatando é muito sério. Agora ela diz que vai juntar as provas e vai fazer o boletim de ocorrência. Sim. A gente tem que esperar e tem que ver. Agora, sinceramente, vamos analisar as coisas como tem que ser. Que no episódio dele lá no reality, ele surtou e teve ali um surto bem sério. Isso é uma verdade. Sim. Pode ser de querer controlar, não importa o porquê, isso é verdade. Que foi incorreto, isso é verdade. Que foi horrível, verdade. Só que não é isso que faz e dê direito às outras pessoas agirem de uma forma errada, como ele está passando. Então, até eu acho assim, a gente não pode condenar a atitude que ele teve dentro de um reality, aquela atitude do segundo, terceiro dia, né? Sim. Que ele fez aquele escarcéu, que também ninguém entendeu lá muita coisa. Aquilo foi um surto. No meu ponto de vista, que eu não sou médica, mas foi errado, ok. Agora, não dá pra gente condenar o rapaz sem a gente ser nem o delegado, nem o juiz. A gente tem que estar, se analisa assim, não, o que ele fez foi inaceitável. Ok, que você assistiu lá, não gostou, fechou, tá bem. Também concordo, foi terrível.